Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Sejam bem-vindos a mais um Invista com Thiago. Eu sou Thiago Reis, fundador da Suno Research. Está comigo hoje aqui o Lucas Goldstein. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, sou o podcaster da Suno, com muito orgulho, com muito amor. Faço, entre vários podcasts, esse que você ouve, o Invista com o Thiago. Thiago é o Thiago Reis, fundador da Suno Research. E também está conosco o Daniel Reichstuhl, da Indy Capital. Tudo bom, Daniel? Tudo bom, Thiago? Tudo bom, Lucas? Prazer estar aqui com vocês. Em nome da Indy, um prazer grande estar com vocês aí hoje. O prazer é todo nosso. Legal, Daniel. Eu vou pedir que você conte um pouco a sua história e depois contasse um pouco da história da Indy Capital, as principais estratégias de investimento, e depois a gente vai discutir um outro case de investimento que vocês têm aí. Bom, eu sou economista, formado pela USP, tenho mestrado também pela USP. Comecei minha carreira no Banco Central, em Brasília, no Departamento Econômico, na área de pesquisa. Foi uma experiência interessante para conhecer um pouco mais da máquina pública, do Brasil, e acho que criei vários contatos legais daquela época de Brasília, para acompanhar um pouco o cenário político e o cenário macroeconômico. Depois eu mudei, fiz uma transição de carreira importante, acabei indo trabalhar com M&A, no Banco Iberiano, e aí fiquei fazendo M&A na América Latina, também um tempo na França. Em seguida, eu tinha muita vontade de empreender e achava que trabalhar no Private Equity seria uma escola boa para empreender, e fui trabalhar no Patria, saí como diretor do fundo, e foi uma experiência muito legal, tanto na área de investimentos, mas também como executivo das empresas. O Patria tem esse formato em que quem faz parte do fundo muitas vezes vai para a empresa estruturar uma integração ou tocar uma tese de expansão e depois volta para o fundo. Então, eu acabei tendo essa experiência na Anhanguera, que eu fui diretor de novos negócios e liderei uma série de aquisições. Também fui CFO de uma empresa de educação chamada LFG, que era uma empresa focada em cursos preparatórios para carreiras públicas, OAB, enfim, mas que era uma empresa grande, tinha 70 mil alunos na época. E depois disso, aí me envolvi em algumas teses lá também e acabei saindo para fundar a Indy com outro sócio. Então, e aí fundei a Indy com o Luiz Guerra, que hoje é dono da Logos Capital, com o Felipe Montanha, que está comigo na Indy também, a gente se conhece há vários anos. Ele também trabalhou no Patria há muitos anos, teve uma experiência longa no Patria. Também traz esse ferramental de private equity ou de experiência em empresas também como executivo para o nosso dia a dia da Indy. Legal. Conta um pouco mais do tempero, vamos dizer assim, que vocês têm aí na Indy diferente dos outros. O que você acha que a estratégia de vocês ela torna única? E também gostaria que você falasse um pouco também dos produtos que vocês têm hoje aí, quais fundos que vocês administram. Bom, acho que na casa a gente foi se especializando em algumas teses de investimento. Então, a nossa estratégia é uma estratégia bottom-up, então a gente é bem fundamentalista, a gente gosta de estar próximo das empresas que a gente investe. Uma estratégia também ela é tocada de maneira colegiada, então eu e o Felipe Montanha, a gente tem uma gestão compartilhada dos fundos, mas na verdade ela não é só compartilhada entre eu e ele, mas também com os outros analistas, que acabam tendo um protagonismo grande. Então é uma estrutura bastante horizontal de discussão, e a gente busca que os analistas sejam investidores e não apenas analistas. E aí, falando um pouco de diferencial, acho que a gente conseguiu, ao longo desses 7 anos, mais de 7 anos e meio de histórico, de track record aí do nosso fundo long only, a gente conseguiu criar uma partnership que funciona, montar um time de excelência e com um background muito complementar. Então, falei um pouquinho de private equity, mas também tem public equities, tem a cobertura setorial também é bastante complementar entre os analistas, a experiência executiva que a gente teve, a parte de análise macro e política. Então, eu acho que a gente tem um grupo bem completo e diverso, que pensa de maneira diferente e se complementa. Fora isso, ao longo do tempo, a gente também
foi identificando alguns tipos de teses que a gente percebeu que a gente tinha um maior ganho, um maior índice de acerto, e basicamente são teses de crescimento acelerado e teses também de mudança estrutural. Também tem outras teses, que aí pode ser uma tese de evento ou alguma empresa, uma tese mais cíclica, mas as duas primeiras acabam correspondendo para uma parcela mais relevante do portfólio. E, na verdade, assim, as teses de investimento de empresas de crescimento acelerado são empresas que estão inseridas num setor com uma tendência muito favorável, então uma tendência estrutural importante, então pode ser e-commerce, que acho que tem uma aceleração, né? A gente já via isso até antes da pandemia, um aumento da penetração do varejo total, ou o setor de infraestrutura, que a gente acha que deve aumentar no Brasil, mas vários outros. Então, a gente tenta achar uma tendência relevante, né, do setor, identificar empresas que têm um diferencial competitivo e, idealmente, que tenham um share relativamente pequeno dentro do setor. E, se isso tudo é verdade, essas empresas, ao longo dos anos, elas podem multiplicar de tamanho. No caso das empresas de mudança estrutural, aí são teses de turnaround, ou a empresa fez uma mudança, uma venda ou uma compra muito transformacional. A gente foca muito nas pessoas. Então, acho que um dos diferenciais da Índia é ter esses modelos de tese bem definidos, né, que a gente foi testando ao longo do tempo, e esse foco nas pessoas, né, quem que são as pessoas que estão por trás das empresas e quem são os controladores, quem são os executivos, quais são os alinhamentos entre esses stakeholders. Acho que esse é um pouco o nosso espírito, né, da casa. Aí, sobre os produtos, né, que vocês perguntaram, a gente tem hoje aberto o nosso INDIFIC-FIA, que é o fundo flagship da casa, e a gente também tem um fundo de previdência em parceria com o Icatu, que é o nosso, que replica a carteira do fundo aberto do INDIFIC-FIA no segmento de previdência. Então, a gente é bastante focado, a gente só tem monoestratégia, né? Então acho que isso também acaba favorecendo o alinhamento de todo mundo no time, a gente olha só um tipo de tese, é bem focado, e isso acaba nos dando uma produtividade boa. Legal. Lucas, quer fazer alguma pergunta antes de eu entrar nas teses aqui, nos cases? Não, eu queria saber se o que faz vocês entrarem nos setores que vocês entram e qual a empresa preferida de vocês atualmente, especialmente ou em varejo, ou em infraestrutura, ou em construção. A gente pode abordar isso mais adiante. E também eu quero saber qual desses setores, na sua opinião, existe maior exposição a ser disruptado, a entrar um novo player pequeno e acabar crescendo no setor, inovando, algo com o que aconteceu na adquirência, se vocês preferem estar ao lado dessas empresas ou ao lado de players mais consolidados. Bom, então a primeira foi em relação à questão dos setores, você falou de varejo, né, que você perguntou? Exatamente. Então, assim, varejo, a gente tem quando a gente olha a nossa carteira hoje, a gente tem basicamente 23% da carteira está na área de consumo, tá? Isso inclui vários segmentos de consumo. Mas uma das teses principais aí na área de consumo é uma certa concentração em empresas de e-commerce. E a gente tem uma visão de que o Brasil está muito bem posicionado para acelerar essa penetração do e-commerce. É algo que já vinha acontecendo, né, desde o ano passado, desde os últimos anos. Só como referência, ano passado, pegando dados da Euromonitor, o Brasil tinha 4,3% do varejo total era e-commerce, versus 19% da China e quase 16% dos Estados Unidos. E aí a gente olha assim, o setor do Brasil, a gente tem características similares à China em termos de conectividade, de número de celulares e penetração de celulares. Acho que as dificuldades logísticas enfim, que acho que podem criar uma atratividade grande aí para o setor. A gente tem visto também um investimento grande na parte de logística pelas empresas, isso pode também facilitar esse aumento da penetração. Então, assim, na nossa cabeça, assim, esse setor ele pode triplicar ou até quadruplicar até 2025. Até 2025? Assim, nas nossas análises, a gente olha muito, a gente tem esse número de 2025
como referência, e então a gente acha que tem um espaço para o segmento de e-commerce crescer muito. E aí ele cresce não só em penetração do varejo, mas também cresce com varejo. Então, de fato, assim, é um múltiplo do que é hoje. Então, mesmo a economia, às vezes, não indo tão bem, assim, é um setor que tem uma tendência estrutural, que é aquilo que a gente estava comentando no começo, que ela é muito forte. Então, que ela pode até compensar eventuais de crescimento econômico mais lento. Então, acho que esse é uma tese que a gente gosta, do setor de consumo, né, que tem uma certa exposição à área de e-commerce. E aí, depois, a segunda pergunta foi sobre a questão Um setor recentemente invadido por concorrentes foi o da adquirência. Tínhamos a hegemonia de duas empresas, a Rede e a Cielo, e recentemente entrou Safra, entrou PagSeguro, SumUp, etc. Na sua opinião, existem setores na economia brasileira a sofrerem de disrupção, de entrada de concorrência, de realmente injeção de capital? Quais seriam eles, na sua opinião? Eu acho que esse tema da digitalização, ele tem colocado tem posto uma série de desafios importantes para vários setores, né? Então, eu acho que todas as empresas estão tendo que se reinventar ou tendo que se adaptar a esse tema. Nos temas, acho que talvez os setores estão sendo mais disruptados, assim, bancos é um setor que a gente tem uma visão, assim, a gente não acha que necessariamente o retorno ele será ruim, mas a gente acha que é um setor que, quando se compara com outros setores, ele tem um desafio maior. A gente entende que tem bastante concorrência de fintechs, de plataformas, produtos. Então, assim, as receitas dos bancos com tarifas vêm caindo muito. E aí tem uma questão também estrutural de juros, que acho que é menos favorável para os bancos, como em outros momentos, né, que a gente tinha uma taxa Selic mais alta. E aí tem uma questão também das empresas, os bancos digitais, por exemplo, eles nasceram já digitais, né? Eles têm esse componente digital no DNA, uma questão mais tecnológica, e que os bancos grandes eles têm esse desafio. É muito mais difícil eles mudarem por completo, se adaptarem. Então, eu acho que eles estão sendo desafiados em várias áreas. Então, acho que esse pode ser um setor que seja disruptado, ou já está sendo, né? Assim, até a gente tem visto pela performance das ações. Então, acho que ele é um setor que está sendo muito desafiado. Outro setor que acho que tem tido bastante polêmica aí no mercado, pessoas mais críticas, outras mais a favor, é o setor de malls, que ele sempre teve a questão do e-commerce como uma sombra, né, uma ameaça. Acho que nos Estados Unidos isso foi bastante evidente. E aqui, com a pandemia, isso acho que aumentou essa preocupação. A gente tinha uma visão que no Brasil os malls eles têm formato de atuação diferente que outros lugares do mundo, né? Que aqui envolve bastante área de lazer, de culinária e cinema. Então, assim, até tem em outros países, mas acho que no Brasil, especificamente, ele é um centro de encontro das pessoas, tem ar-condicionado, enfim, segurança. Ele tem uma série de atributos que acabam atraindo as pessoas, não necessariamente só para a compra de uma mercadoria. Mas a pandemia, acho que ela tem colocado um desafio grande para o setor, e a gente não sabe o que vai acontecer. Será que eles vão voltar à normalidade ou o e-commerce acelerou demais, as empresas menores será que vão quebrar e vai mudar um pouco a relação de forças entre as lojas maiores, que são mais capitalizadas, os shoppings? Então, a gente acha que tem muita coisa acontecendo no setor e não é claro o que vai acontecer. Antes de eu colocar mais uma pergunta, eu vou querer saber do Thiago quais cases ele quer saber do Daniel Raisto. A minha pergunta, os cases que eu gostaria de discutir, Lucas, é por ordem de importância na carteira, né? Eu acho que geralmente os maiores cases são justamente aqueles casos que o gestor tem mais convicção. Então eu gostaria que o Daniel contasse aí quais são os top 5, eu vou anotar e a gente vai passar um por um. Boa, vamos lá. Bom, olhando assim, uma das maiores posições da carteira é a Eneva, que é uma empresa que acho que ela tem um posicionamento muito interessante, né? É o único player integrado
100% integrado, né, de gás e energia, ela acaba sendo a termoelétrica mais competitiva do Brasil. Eles têm um ponto, acho que uma expertise muito grande em exploração e produção e também na produção de energia elétrica. E aí tem um tema importante por trás, que é assim, que a matriz energética do Brasil e do mundo tem mudado, né, em favor de energias renováveis, mas como eólica e solar, mas são energias intermitentes. Então, o sistema precisa de uma bateria para viabilizar o aumento dessas energias intermitentes. Então, a termoelétrica a gás acaba sendo uma solução bastante competitiva e isso favorece muito a Eneva nesse sentido. Fora isso, acho que a empresa tem um time de executivos com um track record muito bom assim, de alocação de capital. Assim, é uma empresa que, de fato, assim, tem um histórico excepcional. Então, assim, tudo que eles fazem muito bem feito. E aí tem uma série de upsides, acho que tanto na área de aumento de produção, de aumento de exploração, de campos que já operam ou campos adjacentes. Tem oportunidades na área do pré-sal, em parcerias com empresas que operam pré-sal, para eles fazerem termoelétricas na costa. Tem questão de M&A, que eles são bastante ativos. Tem possibilidade de compra de ativos da Petrobras, que já se pronunciou no sentido de vender os ativos térmicos da empresa. Então, assim, a gente é uma empresa que a gente enxerga bastante upside de várias linhas possíveis de expansão. Então, isso acaba sendo um ponto bastante interessante. Acho que teve agora recentemente a aprovação do PL do gás, também no médio prazo pode trazer umas oportunidades interessantes para o setor, até melhorias também na parte de regulação. Então, é uma empresa que a gente vê uma TIR no legado, que a empresa já tem hoje em operação, bastante atraente. E aí você coloca todas essas opcionalidades, parece ser uma tese muito interessante. Segunda, a gente tem a gente gosta muito de Unidas, né? E que é uma tese aí que já está há um bom tempo com a empresa. É uma tese, assim como a Eneva, de crescimento acelerado, né? Que a gente falei um pouquinho no início, quais são os tipos de tese que a gente acaba focando. E a Unidas é uma empresa que está inserida num setor que ainda não foi totalmente consolidado no Brasil, né? O setor de aluguel de automóveis. Os Estados Unidos tem uma concentração muito grande, né? As 3 maiores empresas, elas têm quase 95% do mercado. Aqui no Brasil, as 3 maiores, né? Localiza, Unidas e Movida, tem um pouco mais de 50%. E nesse setor importa muito a escala, né? Importa você ter tamanho para conseguir financiar bem essa compra, ter tamanho também para ter uma presença nacional em que que a empresa consiga vender bem o carro de uma maneira eficiente. Então, o tamanho ajuda muito. Então, e quando a gente olha os Estados Unidos como referência, parece ter bastante espaço ainda para essas empresas crescerem. E aí a gente gosta do time de executivos, acho que são bem alinhados, tem uma cultura de dono, tem uma combinação entre os fundadores, directs, né, na base de investidores, que acho que acho que nesse caso, né, nem sempre mas nesse caso foi uma combinação bastante feliz, assim, de processos e a empresa tem muitos processos, mas também tem aquele espírito empreendedor de buscar novos negócios então acho que ela conseguiu equilibrar o espírito empreendedor dos fundadores com a disciplina e processos de investidores mais financeiros e tem um board também de qualidade. A empresa tem focado mais em tecnologia, então acho que ela tem potencial grande para melhorar essa parte tecnológica que eles vêm trabalhando com isso. Então, e aí tem mais detalhes sobre o case, que acho que tem uma exposição grande à parte de frota, que é uma área um pouco mais preservada, que é a parte de aluguel de automóveis. Fora isso, tem também uma questão interessante, que a empresa é inovadora, né? Então, eles têm, na área de leasing de veículos também, eles acabaram inovando bastante nesse segmento. Enfim, eu acho que é uma tese que, assim como o setor que a gente falou um pouco de e-commerce, a gente acha que a área de frotas ainda é pouco penetrada no Brasil, tem muito espaço para aumentar a penetração. Quando a gente olha comparação com outros países, o Brasil tem ainda uma penetração muito baixa e tem todo esse potencial de consolidação do setor também, que eu mencionei anteriormente. Temos 2 cases rapidamente, antes que a gente
a gente teste, discuta cada um deles, quais seriam os outros 3, na sua opinião? Os 3, o terceiro, o quarto e o quinto, os quintos maiores colocados na carteira, na escolha do Daniel Hashton? Bom, acho que eu gosto de falar na escola da Indy, né? Porque a gente é um colegiado, né? Então, essa é a nossa escolha, não só minha, não tem uma pessoa-chave na equipe, acho que são várias pessoas que fazem parte, cada uma é uma engrenagem, um mecanismo que está funcionando bem, que a gente tem tentado aprimorar, mas os outros nomes, a gente tem Intermédica, que é uma tese que a gente gosta bastante, tem a Rumo, que é uma empresa que também a gente já investe há bastante tempo e recentemente fez um aumento de capital. E também tem Natura, também é uma tese que a gente gosta. Então, no caso do Natura, é uma tese de mudança estrutural, né, por todas as aquisições que a empresa fez e mudança, passou a ser uma empresa global. Também tem investido muito no modelo de venda com aspectos digitais. Acho que a empresa tem trabalhado bastante nesse modelo de venda. E no caso da Intermédica e da Rumo, são empresas de crescimento acelerado mesmo. Intermédica é uma empresa que tem um share relativamente pequeno dentro de um setor grande, né? Ela tem menos de 7% de share e ela tem um modelo de negócios interessante, que tem um custo-benefício muito atrativo, um setor que sofre muito com a inflação médica, né? Então, ela com esse modelo verticalizado de ter o hospital, de ter a maternidade, o pronto atendimento, a UTI, muitas vezes até o laboratório, ou clínicas, isso acaba deixando ela com um modelo de negócio muito competitivo e num setor que ainda tem uma concentração grande, o setor privado, não é eu estou falando, na mão das Unimedes, que algumas delas não operam com tanta eficiência que o setor privado. Então, a gente enxerga um potencial grande de consolidação e a empresa Intermédica tem essa disciplina de M&A, eles têm esse histórico de crescer via M&A, eles estão muito bem capitalizados, têm apresentado resultados excelentes. Aí, a gente viu o resultado recente, foi muito bom. E eles têm apresentado várias inovações de parcerias, aquisições, num ritmo muito acelerado. E aí, no caso da Rumo, acho que ela está inserida num setor que a gente tem muito problema, né, que é a infraestrutura no Brasil. Um dado que a gente tem internamente, assim, o custo logístico no Brasil ele equivale a cerca de 15% do PIB. Na média mundial é cerca de 10%. Então, faz muito sentido para o governo incentivar essa área, e a Rumo tem essa disciplina de alocação de capital, né? Eles têm um histórico muito bom aí, né, esse time atual, de fazer boas aquisições, alocações, e para o governo parece fazer bastante sentido. Então, acho que é um setor que tem sido bastante incentivado pelo ministro Tarcísio, e a empresa está muito preparada para surfar essas possibilidades de alocação de capital, que são várias. Tá? Então, a empresa acabou adquirindo uma série aí de malhas ferroviárias e todas elas com um ótimo potencial de alocação de capital. Então, é uma tese que a gente gosta, teve uma sinalização muito boa recentemente, né, do Ometo, não só acompanhando o aumento de capital, mas também aumentando a participação dele na empresa. Então, acho que é uma sinalização muito boa do controlador, né? Então, nesse sentido, a gente está bastante alinhado com ele. Eu tenho 2 perguntas polêmicas. Eu quero colocar o Thiago e o Daniel frente a frente. Já sabemos a resposta do Daniel, mas eu quero saber do Thiago. Entre Unidas, Localiza e Movida, qual seria a sua opção? Na Suno, aqui a gente acabou optando pela Localiza, né? Durante essa crise aqui, a gente deu até sorte, cara. Eu recomendei ações para os nossos assinantes aqui na Suno na mínima dessa crise, e a gente optou pela Localiza, a empresa, na nossa opinião, mais competitiva, com maior rentabilidade e que acaba liderando
em vários indicadores no setor. A gente acabou optando por ela, mas a gente reconhece que as outras empresas têm feito um bom trabalho para tirar o atraso, né? E, de certa forma, de lá para cá, acho que as ações andaram mais ou menos parecidas, essas empresas A Localiza já está muito próxima da máxima, a Unidas está um pouquinho abaixo da máxima ali de janeiro, mas está recuperando também. Então, eu tenho visto, não sei se o Daniel vai concordar comigo, mas que nos últimos tempos elas têm parecido Santander, Itaú e Bradesco, meio que estão andando de mãos dadas as três aí. A gente concorda, a gente gosta muito da Localiza, assim, é uma empresa que a gente investiu bastante tempo, a gente tem, acho que eles são os líderes de mercado, eles são acho que os clientes têm uma experiência excepcional, mas ela é muito mais cara, né? Então, acho que a gente olha a Unidas, a gente gosta um pouco, a gente sente que o management está numa direção muito boa, tem feito um bom trabalho nos últimos anos, e quando a gente considera valuation mais posicionamento da empresa e o que eles têm feito, a gente acha que ela tem um potencial de valorização maior, mas eu concordo com você, porque assim, a tese vale também para a Localiza, né? Assim, é uma consolidação do setor, quanto maior, melhor, né? É um setor que a escala fala muito, é muito importante, né? Para a alavancagem operacional das empresas e para a rentabilidade total dela. Então, eu acho que a gente tem uma preferência pela Unidas, acho que por conta de valuation mesmo, mas a gente gosta muito dos dois times de executivos e a governança das duas empresas. Acho que essa é uma pergunta dura, assim, tem que escolher entre as duas. A Movida, eu acho que eles têm feito um bom trabalho, assim, nos últimos anos, ela tem melhorado, mas acho que no conjunto a gente prefere a Unidas. Eu concordo com você, né? A Localiza, ela tá valendo 40 bilhões aqui de reais, é muita coisa, né? E realmente o valuation tá acima da média histórica agora, e foi mais uma questão de momento, né? Quando a gente recomendou, estava no auge da crise, né? Era outro preço, né? As ações praticamente dobraram de lá para cá. Então, uma coisa é você gostar da empresa a R$23, outra coisa é a R$54, né? E eu confesso que assim quase que toda semana a gente discute com os nossos analistas se a gente vai retirar da carteira ou não as ações da Localiza, e por enquanto temos dado sorte aqui, porque o papel continua subindo, mas realmente em algum momento a gente vai reconsiderar isso para os nossos assinantes. Eu estava vendo aqui no year to date, né, a Localiza acabou autoperformando mesmo. A Unidas caiu muito em março na crise, né? Acho que o setor caiu muito, mas a Unidas ela chegou a ser negociada próximo de book. E uma empresa que estava capitalizada, né? Ela fez uma oferta antes da crise, então ela tem uma exposição maior a frotas que tende a ser um pouco mais defensivo do que o aluguel de carros tradicional. Então, a gente achou, a gente aumentou ela no meio da crise. Mas a Localiza, eu acho que é o play, né? Ela é o melhor aluno da classe, né? Então, acho que nesse sentido, vocês acertaram também. Sim, eu tenho mais uma pergunta para fazer nesses 15 minutos finais, pode ser? Vamos fazer essa pergunta aí, daí a gente encerra. Nesse top 5, a gente tem Eneva, que é uma empresa de energia. A gente tem Rumo, que é uma empresa de logística, inclusive o Daniel Rasto citou os trabalhos do ministro Tarcísio, e aproveitando a experiência que o Daniel teve no setor público, eu queria saber, na sua opinião, uma empresa no Brasil, existem mais cases de empresas que cresceram por conta de vantagens competitivas, de inovação, de aquisições acertadas, ou empresas que acabam tendo mais conexões com o governo e conseguindo mais licitações? Qual é a sua opinião a respeito desse capitalismo brasileiro aí? Essa pergunta é dura. A gente teve um desenvolvimento muito oligopolizado, né? Assim, você olha os setores, acho que o Brasil sempre teve grandes oligopólios, e acho que esse é um problema, a falta de competição. Mas eu tenho a impressão que nos últimos anos isso tem mudado em algumas áreas, né? Então, estava falando um pouco de bancos, acho que tem mais competição, acho que a regulação ela evoluiu bastante, o setor elétrico teve uma grande evolução, o setor de saneamento agora a gente está no importante, com o pé de saneamento, o setor de gás também. Então,
acho que tem tido mudanças importantes. Agora, a Rumo ela é uma empresa que ela é muito técnica, né? Então, assim, um setor difícil, envolve muita alocação de capital, assim, acho que é um grupo mais organizado e que opera muito bem. Então, acho que o sucesso da empresa está mais atrelado à competência deles mesmo. Eu acho que eles ganharam na bola, né? Você pegar os leilões, acho que eles foram competitivos e tiveram méritos em buscar esses projetos. Então, agora, eu acho que não, assim, empresas que têm uma relação promíscua com o governo, eu acho que a sociedade está cada vez mais crítica a isso então eu acho que eu não sei se isso é sustentável, né? Pode ter sido no passado, mas a gente tem visto acho que isso tem sido mais difícil. Então, assim, a gente gosta muito das empresas que são mais inovadoras, que tem esse componente, tem um modelo de negócio que é muito diferenciado, que ela tem um diferencial competitivo grande, estão inseridas em setores que ainda não foram consolidados, então são empresas que têm a capacidade de disruptar aquele setor ou de consolidar aquele setor. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente acaba estando mais olhando nessas empresas que têm uma cultura muito forte de inovação e de alinhamento entre executivos, boa governança em relação aos minoritários. Então, na nossa percepção, tem muita empresa boa nesse sentido, então o negócio é focar nelas. Né? Tiago, gosta de algum case exatamente num mercado ainda em vias de consolidação? Deixa eu pensar aqui. No Brasil, Não necessariamente. eu acho. Ó, vamos lá fora, vai. Bom, quem acompanha aí sabe que eu sou muito bullish com a tese de Google e Facebook, né? Eles são duas empresas que têm uma posição de liderança nos gastos de publicidade na internet, mas ainda tem muito budget que rola fora da internet, em televisão, em rádio e jornal, outdoor. E esse budget aí tem cada vez trazido menos resultado para as empresas. Então, as empresas estão botando mais dinheiro na internet, né? A própria venda por internet exige investimentos na internet. Então, toda essa tese de e-commerce que vai crescer não só no Brasil, mas no resto do mundo, lógico, o Brasil está talvez um pouco atrás, mas vai continuar crescendo no resto do mundo, vai exigir que essas empresas façam investimentos em publicidade online. E o Facebook e o Google tendem a continuar crescendo. Então, essas são duas empresas lá fora que eu gosto aqui vamos dizer assim, de consolidação. A Localiza é uma empresa que eu acho que vai continuar ganhando market share, não só ela, as outras empresas do segmento aí listadas também devem ganhar. Gosto de lojas Renner, que eu acho que vai continuar ganhando market share. Daí tem duas teses aqui que não é bem consolidação, mas é ganho de participação no mercado endereçável. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A B3. Eu acredito que a B3 vai continuar tendo resultados crescentes até o dia que surgir alguma concorrência. Enquanto isso não surgir, ela vai continuar apresentando resultado crescente, porque as pessoas vão tirar dinheiro da renda fixa e vão botar em ativos de renda variável. Lógico, vai ser uma transição ao longo do tempo, vai ter gente que vai perder dinheiro no meio do caminho e tal, mas eu acho que isso aí é uma tendência meio que clara, já está acontecendo, né? Então, a B3 tende a ter um crescimento de resultado por conta desse giro da carteira dos investidores, tanto em pessoa física como institucional. Ainda tem muito institucional que está muito alocado em títulos. E a própria Rumo aqui, né? A gente, na Suno, acabou indicando a Holding, né? E a R-Log, também lá atrás tinha desconto, e a gente acredita nisso, que precisa se investir em melhoria de infraestrutura, um dinheiro que ninguém está ganhando no Brasil, né? Quando você tem um custo de frete do Mato Grosso até o Porto de Santos 3 vezes maior do que uma rota semelhante nos Estados Unidos, ninguém está ganhando esse dinheiro, né? É um dinheiro que nós brasileiros estamos jogando fora. Por quê? Porque não fizemos investimentos em infraestrutura. E acho que tem dinheiro no mundo querendo investir em infraestrutura, só você ver essa capitalização da Rumo aqui, foi um sucesso, então ela deve acelerar investimentos. Tem dinheiro no mundo, tem aqui a Rumo, que é uma empresa que historicamente se mostrou competente nessa nova gestão, né, desde que caiu na mão do grupo da Cosan, e por conta disso
tende a ganhar mercado aí dessas alternativas de transporte que não são tão eficientes, né, que é o transporte rodoviário. Então, eu acho que tem uma avenida clara aí para a empresa dobrar, triplicar de tamanho nos próximos 5, 10 anos e com isso vai ser muito bom para o nosso país como um todo, né, porque provavelmente onde que vai parar essa economia aí? Uma parte na mão dos acionistas da Rumo, mas a grande parte vai ser na mão do agricultor, né? As terras brasileiras talvez valorizem. Com certeza o fluxo de caixa do agricultor do centro-oeste do Brasil vai melhorar bastante e é dinheiro que vai irrigar a economia. Aí são dólares que vão entrar no Brasil. Então, isso acho que é bom para o nosso país. Certo, Daniel? Não, eu concordo 100%. A gente tem uma visão muito favorável do setor e o retorno ele é bom para todo mundo, né? Você tem uma externalidade positiva para a agricultura, para o governo, para a população e para a Rumo. Eu acho que a gente vê uma tiro bastante alta no legado que ela já tem hoje, e quando você vê os novos projetos, tem boas opcionalidades. Então, queria aqui agradecer a presença do Daniel. Muito obrigado pela sua presença, Daniel. Obrigado, Thiago. Obrigado, Lucas. Em nome da Indy, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Queria também agradecer a presença do Lucas. Muito obrigado pela ajuda aí, Lucas. Agradeço de coração, principalmente a presença do ouvinte do Invista com o Thiago todas as quartas-feiras. É isso aí, a gente se vê todas as quartas-feiras aqui no Invista com o Thiago. A gente se vê na quarta que vem.